Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal, eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a segunda edição de hoje, segunda edição desse dia 2 de janeiro, para a gente atualizar aqui as informações sobre o nosso Vasco da Gama, tudo que você precisa saber sobre o nosso gigante da colina você encontra aqui nesse vídeo, beleza? Vamos falar aqui sobre estreia no Campeonato Carioca, já tem horário e data confirmada para o Vascão entrar em campo, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre zagueiro, né? O Vasco negociando aí, buscando contratação para a zaga. Enquanto isso, hoje o Vasco confirmou a venda de um zagueiro, você vai ter a informação completa aqui nesse vídeo também. Vamos falar sobre Verratti, que teria uma proposta para deixar o Vasco, né? Mas está negociando também a sua renovação com o Gigante da Colina. Enfim, tem bastante coisa aqui pra gente conversar, o vídeo vai começar depois da vinheta. Antes eu conto com você deixando o like, que é muito importante, e conto com você se inscrevendo também aqui no canal, beleza? Deixou o seu like, se inscreveu, a vinheta rodou. Bora lá então, meus amigos, começando aqui mais um vídeo e começo esse vídeo aqui falando da FUT Fanatics. A FUT Fanatics é parceira aqui do canal Machão da Gama, o QR Code já está na sua tela e você pode comprar produtos oficiais do Vasco na FUT Fanatics com um descontinho camarada em 7% de desconto para quem usar o cupom Machão da Gama, 7% nos produtos lá da FUT Fanatics. Você recebe no conforto da sua casa, com segurança e agilidade, beleza? FUT Fanatics, parceirona aqui do canal Machão da Gama. Bom, meus queridos, vamos lá. A gente começa esse vídeo aqui falando de Campeonato Carioca, né? Porque a primeira rodada já está definida com data, horário e local. A Ferj confirmou hoje que a estreia do Vasco no Campeonato Carioca vai acontecer em São Januário, apesar do mando do jogo ser da equipe do Nova Iguaçu. O jogo vai acontecer no estádio de São Januário. Durante o dia até teve uma confusão, né? Porque surgiu a informação que o jogo seria no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, que a Ferj não teria autorizado o jogo em São Januário por caracterizar uma inversão de mando de campo, mas logo depois a informação foi, enfim, desmentida pelo Marcelo Viana, né? Que é o diretor de competições da Ferj. Ele disse que o jogo entre Vasco e Nova Iguaçu nunca saiu de São Januário e que a partida será no estádio de São Januário. Vamos dar uma olhada nessa primeira rodada completa, né, do Campeonato Carioca. O campeonato começa no sábado, dia 11, com Botafogo e Maricá no estádio Newton Santos, 4 horas da tarde. 4h30 em São Januário tem Nova Iguaçu e Vasco da Gama. E 7 horas da noite tem Bangu e Portuguesa no estádio Moça Bonita. A rodada segue no domingo com as partidas entre Flamengo e Boa Vista no Batistão, jogo fora do Rio de Janeiro, Madureira e Volta Redonda no Conselheiro Galvão e Fluminense e Sampaio Corrêa às 7 horas no estádio de Moça Bonita em Bangu. Então essa é a primeira rodada do Cariocão, campeonato que vai começar aí com os times grandes, todo mundo praticamente usando uma equipe totalmente alternativa, né? Os elencos principais ainda de férias. No Vasco, o elenco principal vai se apresentar no dia 6. Então, nesses primeiros jogos aí, né? Teremos aí apenas o time reserva, né? E alternativo, com alguns garotos da base jogando. Então, a estreia do Vasco no Carioca no próximo sábado contra... Aliás, no próximo sábado não, né? Porque esse próximo sábado agora já é depois de amanhã. É dia 3, né? Dia 4, na verdade, sábado, né? Sábado, dia 4, isso. Sábado é dia 4 e no dia 11 o Vasco enfrenta o Nova Iguaçu em São Januário. Bom, vamos lá. Vamos falar agora sobre mercado da bola e a gente começa falando sobre Pablo Verratti, porque a informação dos companheiros do NTcast é que o Verratti teria uma proposta para deixar o Vasco, né? Segundo o jornalista Fábio Torres, segundo ele, né, ele apurou com o staff do Pablo Verratti que o argentino tem em mãos uma proposta da MLS, a Liga de Futebol dos Estados Unidos, e que a situação será analisada aí nos próximos dias. Então, Verratti com proposta dos Estados Unidos, segundo a apuração aqui do jornalista Fábio Torres. Mas, de toda forma,
o Vasco conversa com o Verratti ali para melhorar o contrato, né, do jogador. Ele tem vínculo com o Vasco até dezembro de 2025, tem uma cláusula de renovação automática até o fim de 2026, se o atacante atuar em pelo menos 60% dos jogos, né, da temporada de 2025, o que deve acontecer. Mas mesmo com esses gatilhos, os agentes, né, de Verratti estão negociando há meses com a diretoria do Vasco uma melhora nas condições salariais do atacante. O Vasco já fez uma contraproposta e está aguardando ali o aval do jogador, mas a tendência, como o Verratti tem muita identificação com o Vasco, a tendência é que o Verratti renove e permaneça no Vasco nessa temporada de 2025. Bom, vamos falar agora aqui sobre zagueiro, né? Porque teve a confirmação hoje da saída de um zagueiro e temos informação aqui também sobre negociação, né? O Vasco negociando a contratação de zagueiro. O Vasco que tem a situação do Lucas Oliveira bem avançada, né? Faltando detalhes ali apenas para o negócio ser sacramentado, para o contrato ser assinado. Mas, além disso, segundo informação do canal Atenção Vascaínos, o Vasco negocia a contratação dos zagueiros Maurício Lemos e Pedro Henrique. O Maurício Lemos do Atlético Mineiro e o Pedro Henrique da equipe do Bragantino. O Vasco também tem conversas com o Balbuena, né, do Dinamo de Moscou, e a expectativa do Vasco é contratar 2 zagueiros experientes para brigar pela titularidade na temporada de 2025. Então, Maurício Lemos e Pedro Henrique estão aí negociando, né, com o Vasco, além do Balbuena, que a gente já falou aqui anteriormente, né? O Maurício Lemos, no ano passado, chegou a negociar durante muito tempo com o Vasco, né? Mas a coisa acabou não acontecendo. Volta a negociar agora. O Pedro Henrique é um jogador que atuou pelo Atlético Paranaense, foi vice-campeão da Libertadores pelo Atlético Paranaense, depois foi para a equipe do Bragantino, e o Vasco agora também tem o interesse no jogador, além, é claro, do Balbuena, né, que tem a confiança ali do técnico Carille, né, trabalhou muito tempo com ele lá no Corinthians. Então, o Vasco negocia com esses nomes e a intenção é trazer pelo menos 2 zagueiros experientes para a temporada de 2025. E já que estamos falando de zagueiro, o Vasco confirmou hoje, né, anunciou de forma oficial a venda do zagueiro Léo Pelé. Está aparecendo aí na sua tela. O Vasco publicou no seu site e nas suas redes sociais que acertou a venda do zagueiro Léo para o Atlético Paranaense. No texto, o Vasco diz que o camisa 3 esteve por 2 temporadas no Cruz Maltino e atuou por 100 partidas com a camisa do Gigante, marcando 3 gols. O Vasco agradece ao atleta pelos serviços prestados, por honrar a camisa do Vasco e deseja sucesso na sequência de sua carreira. O Léo, que inclusive foi anunciado já de forma oficial pelo Atlético Paranaense. Uma pena que o Vasco não publicou os valores, né, da negociação. O Vasco não foi transparente nisso, de publicar os valores da negociação. Segundo a imprensa, né, foi algo em torno ali dos 10 milhões de reais. Enfim, vou ficando por aqui, meus amigos. Se você gostou do vídeo, deixa o like, que é importante. Se inscreva aqui no canal. Saudações. Até a próxima. Fui!